Na última aula, nós conversamos sobre congruência de triângulos, tá? O que é congruência de triângulos? São triângulos idênticos, tá? Lá no nono ano, você já viu semelhança de triângulos, tá? Semelhança é quando os triângulos são parecidos, ou seja, um triângulo é ampliação do outro, ok? Já congruência são triângulos idênticos. Então, na última aula, nós falamos de dois casos de congruência: o caso lado, lado, lado e o caso lado, ângulo, lado. Ou seja, o que significa isso? Significa que se eu tenho um triângulo, tá? E eu tenho lá, esse triângulo, ele tem um lado medindo 7 centímetros, um lado medindo 8 e o outro lado medindo 10 centímetros. Um ângulo dele mede 20 graus, o outro ângulo mede 50 graus e o outro ângulo mede 110. Eu tenho todas essas informações, mas para eu desenhar um triângulo idêntico, eu não preciso preocupar com a medida de todos os lados e de todos os ângulos. Eu posso preocupar somente com a medida de 3 elementos. Então, quando eu falo o caso lado, 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 um triângulo que tem um lado de 5, um lado de 7, um lado de 10, se eu fizer um outro triângulo com um lado de 5, um lado de 7, um lado de 10, todos aqueles ângulos internos dele são iguais por consequência. Entendido isso? Sim. Sim. Aí. Explicando assim, eu entendi. Mas na hora de fazer eu já não sei. Tá. Então, olha só. Vamos dizer que eu tenho aqui, ó, um triângulo. Vou colocar aqui com segmento de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 unidades. Deixa eu colocar aqui, né? Para colocar a medida dele. Valor. Então, olha só. Ele tem um lado medindo 8 centímetros. Aí, nessa extremidade aqui, eu vou fazer um ângulo com amplitude fixa. Por que um ângulo com amplitude fixa? Porque aí eu coloco ele medindo uma quantidade de graus que eu defino. Então, eu vou pôr ele medindo 70 graus. Tá? Lembrando que o lado aqui vai subir nesses 70 graus, vai subir um lado do triângulo. Vê o negócio aqui. Vai subir, que eu vou fazer com a ideia de semi-reta. Por que a ideia de semi-reta? Porque eu não tenho a medida desse lado, eu só tenho a medida do ângulo. Então, fiz um lado de 8 centímetros, fiz um ângulo de 70 graus, do outro lado, eu vou um outro ângulo com amplitude fixa. Então, eu vou fazer aqui, só que eu quero no sentido horário, vou fazer esse outro ângulo medindo 50, tá? E esse lado do triângulo eu também vou fazer com a ideia de semi-reta, ok? O que a gente consegue perceber, tá? Que quando eu tenho a medida de um lado e a medida dos dois ângulos nas extremidades desse lado, eu já consigo fechar um triângulo, concorda comigo? Concordo. Não é? Então, o que eu vou fazer aqui, ó?
eu vou pegar, deixa eu ver qual ponto, não é esse ponto, eu quero sumir com esse ponto e esse, Então, olha só. O que a gente percebe? Então, a gente percebe isso. Eu tenho um lado, aí numa extremidade eu fiz 70 graus, noutra extremidade eu fiz 50 graus, e eu subi com ideias de semi-reta. Por que a gente sobe com ideias de semi-reta? Porque eu não sei a medida desses lados, mas só com essas três informações, por consequência, eu tenho um triângulo aqui. Aqui tem um ponto, tá? Essas semi-retas, elas se encontram nesse ponto de interseção, tá? E aí, esse ponto de interseção, ele me garante um lado para cá, me garante um lado para lá e me garante um ângulo aqui. Ok? Então, quando eu pegar, ó, vou sumir com essa semi-reta e vou apagar essa. Aqui eu tenho um triângulo, ó. Tá? Ou seja, só essas três informações me garante a construção desse triângulo. Ok? E que três... Aí o que acontece? O Azinho aqui, ó, quer ver? Ele tem um valor. Ele mede 8,67. Esse Bzinho aqui, ó, esse Bzinho aqui, ele mede 7,7. Tá? Isso a gente percebe o quê? Que é consequência de eu ter do 70 graus e do 50 graus subindo como semi-reta. E aqui no D, a gente tem um ângulo que agora eu não posso fazer de amplitude fixa. Porque, deixa eu ver se... Aqui, ó. Tá? Esse ângulo mede 60,11. Na verdade, ele tinha que medir 60, exato, né? Não sei por que ele está medindo 60,11. Aí, o que acontece? Essas três informações aqui é consequência, tá? Então, se eu quiser agora desenhar um triângulo idêntico a esse aqui, eu apagar esse. Se eu quiser desenhar um triângulo idêntico, eu não preciso preocupar com 7,07, o 8,67 ou 60,11. Basta eu preocupar de novo só com essas três informações. Então, se nós fizermos assim, ó. Aqui, deixa eu ver como que eu usei cada medida aqui, peraí. 1, 2, 3, 4. Deixar aqui do tamanho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se nós fizermos isso aqui, ó. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou fazer o I de 8. Não, eu quero... Peraí. Colocar a medida dele aqui. Ó, fiz aqui de 8. Aí, aqui em cima, eu vou fazer um ângulo de 70 graus. Mas por que não ficou de... Peraí. Era de amplitude fixa. Então vai ficar aqui. Aqui. Oh, meu Deus. Aqui. Aqui. E eu vou fazer de 70 no sentido anti-horário. Aquela ideia de semi-reta, né? E do lado de cá, eu vou fazer um ângulo de amplitude fixa de 50 graus.
Também vou subir aqui uma ideia. Espera aí só um minutinho. Vou subir aqui a ideia de semirreta, tá? O que que acontece? Da mesma maneira, nós vamos ter aqui, ó, o ponto de intersecção. Vou sumir com as semirretas. Aqui, ó. Não. Esse K. Tirar o objeto. Aqui. Tirar o objeto. Apagar esse ponto. Apagar esse ponto. Aí, o que que acontece? Aqui, ó, nós vamos ter um outro triângulo, 8, 70 e 50 graus, e esses dois triângulos são idênticos, tá? Eles são idênticos. Por quê? Porque um lado... Deixa eu tirar. Por esse 8 aqui. Um lado e os ângulos nas extremidades dele me garante que os dois triângulos são idênticos. Então, como que é o nome desse caso de congruência? Esse caso de congruência é chamado de ângulo lado ângulo. Então, caso de congruência é o caso ângulo lado ângulo. Então, teria como fazer pelos três lados, pelos três ângulos? Não, né? Como assim? Porque é ângulo, tem como fazer o ângulo, lado e ângulo, e o lado, ângulo, lado. Isso. Assim, né? Teria como fazer do lado, 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 ângulo, Tem ângulo, também. Tem também. Os 4 casos são lado, 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 ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo e lado, ângulo, ângulo oposto. Então, nós fizemos aqui, né? Esse caso. Aí, nós podemos fazer também. Então, são os casos. Aqui, ó. Casos de congruência. Então, caso ângulo, lado, ângulo. Aí, nós temos o caso lado, ângulo, lado. Temos o caso lado, lado, lado. E temos também o caso lado, ângulo, ângulo oposto. Tá? Esses são... Diminuir essa letra aqui. Esses são os 4 casos de congruência. São os 4 casos que me garante, tá, que 2 triângulos são congruentes. Então, por exemplo, só que para você identificar isso, você tem que ver muito bem a posição dos elementos. Ok? Ué, professora, como assim? Eu vou pegar aqui um exercício. Deixa eu abrir aqui. Espera aí que eu vou compartilhar aqui para você a janela para pegar exercício. Olha só. Compartilhou aí para você? Compartilhou. Vou entrar aqui no livro do 8º. Deixa eu ver. Esse livro aqui é do 8º? Deixa eu ver mais ou menos em que
Que página que tá a congruência? Ah, tá na 181. Oh, meu Deus. Vamos, queridinho, ande. Ai, fisicamente o livro abre tão rápido. Onlinemente não abre tão rápido assim. Pois é, dessa internet. Tanto que online é rápido, é presencial, físico, você pega o livro e abre. Online não, espera, espera, espera. Mas tem umas pessoas que demoram um século para abrir o livro. Tem isso também. Então, olha só, aqui estão os casos de congruência. Então, por exemplo, olha só. Deixa eu vir aqui, ó. Deixa eu printar as imagens aqui. Trocar aqui a... Peraí que... Isso. Então, olha só. Trazer a imagem para cá. O quadrinho demora um pouquinho, então tá aqui, ó. Por exemplo, aqui nós vamos verificar se os triângulos eles são idênticos. Bom, nos triângulos da letra A, ele me deu a informação de 3,2, 3,6 e um ângulo reto entre eles. Deixa eu puxar essa imagem aqui para o lado. Então, tá aqui. Tá? Aí, eu tenho que ver o quê? Para eu afirmar que esses dois triângulos são idênticos, tá? Nós precisamos ver se essas informações, tá? Essas medidas do triângulo estão nas posições corretas, tá? Porque não pode estar em qualquer posição para ser um caso de congruência. Então, primeira coisa, relembrar os casos. Então, nós temos o caso lado, 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 tá? Esse caso, nós vamos utilizar ele nesse exemplo? Não. Ué, por que não, professora? Porque ele não deu a medida do terceiro lado. Esse lá é lado angulado. Não, calma. É lado angulado, não é? E isso é o caso lado, ângulo, lado. Ou seja, a gente tem o lado de 3,2, o ângulo reto e o lado de 3,6. Então, esses dois triângulos são congruentes? São congruentes. Então, como que a gente responde? A gente responde assim, ó. O triângulo ABC é congruente, esse aqui é o símbolo de congruência, tá? O igual com o tio em cima, ao triângulo DEF pelo, opa, que pelo ficou mais feio, pelo caso lado, ângulo, lado. Ok?
Por quê? Porque nós temos os dois lados com um ângulo entre eles. Já no outro exemplo aqui, ó, esses dois triângulos aqui são congruentes? São. São. Qual caso garante? Ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Então, nós temos de novo que o triângulo ABC é congruente ao triângulo EFD pelo caso ângulo, lado, ângulo. Ok? Eu quero achar, deixa eu ver se tem aqui o caso do ângulo oposto. Espera aí. Esse aqui é legalzinho, ó. Peraí. Deixa eu buscar ele aqui no livro. Meu Deus do céu, vamos printar? Lento, meu computador. Ó. Ops. Vou mudar aqui. Então, olha só. Já essa situação aqui, ó. Essa imagem, tá? Nós temos o triângulo ABC e o triângulo CDE. Eles são congruentes? São. Qual o caso? Calma. Ai, não sei. Lado, ângulo. Lado? Não. Calma, é do oposto que eu esqueci. Lado, ângulo, ângulo oposto? Ó, olha só. Esse caso aqui não é o lado, ângulo, ângulo oposto. Para ser lado, ângulo, ângulo oposto, tinha que ter essa informação aqui, ó, Eduarda. Tinha que falar que esse ângulo aqui, tá? Vamos supor que ele tenha. Vou afinar essa canetinha aqui. Vamos supor que fala que esse ângulo aqui tem 60 graus e esse ângulo aqui tem 60 graus. Aí seria o quê? Seria lado, ângulo e ângulo oposto. Ou seja, esse ângulo, ele sempre é oposto para esse lado, como aconteceria aqui embaixo também, ó. Lado, ângulo e ângulo oposto. Ou seja, esse ângulo oposto a esse lado. Esse é o caso LAAO, tá? Que é lado, ângulo, ângulo oposto. Lembrando que esse segundo ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, ele sempre fica coladinho nesse lado. Ele sempre é encostadinho. Ó, o ângulo reto é encostado no 5, o ângulo reto verde é encostado no lado 5 verde. Já o ângulo oposto, ele sempre fica de frente para o lado. Tudo bem? Sim. Bom, então esse caso aqui, ó, não é o caso lado, ângulo, ângulo oposto. Ele me dá a informação desse lado
e desse ângulo. Ops, desse ângulo. Ah, no outro triângulo, ele me fala que ele também tem um lado de 5 centímetros e esse ângulo, tá? Bom, ué, professora, mas então não é caso nenhum, porque só dois elementos não garante congruência. Realmente, só dois elementos, tipo assim, um lado e um ângulo, não garante congruência. Ele precisa de um terceiro elemento. Aí o que, que a gente começa a observar? A gente começa a observar se nesse tipo de figura geométrica existe alguma propriedade que eu possa aplicar e que eu garanta a congruência de mais algum elemento, tá? Qual seria esse elemento? Quando eu olho esse ângulo aqui, eu percebo que ele é OPV disso aqui. O que, que é OPV? Oposto pelo vértice. Esses dois ângulos, eles são opostos pelo vértice, ok? Por quê? Porque eles são formados por retas concorrentes. Então, eles são OPVs. Se eles são OPVs, então essa medida é igual a essa. Bom, aí eu vou ter o quê? Eu vou ter o lado de 5 centímetros entre o ângulo reto e o ângulo OPV. Aí eu garanto que os dois triângulos são congruentes. Entendido? Sim, então seria o ângulo lá do ângulo. Isso seria o caso ala. Por quê? Porque mesmo não aparecendo o terceiro elemento, mas eu percebo que aqui eles são opostos pelo vértice. Tá bom. Tudo bem? Por exemplo, quer ver? Aqui, ó. Quando nós pegamos essa situação assim. Deixa eu printar outro aqui, ó. Por exemplo, nós temos essa imagem, ok? Bom, nós temos o triângulo ABD e temos o triângulo DCB, né? Ou CBD, que está escrito aqui. Ele está perguntando, tá? Se o triângulo ADB é congruente ao triângulo CBD. Bom, ele me fala o quê? Que em um triângulo, o lado AD, o lado AD é congruente ao lado BC do outro triângulo. Então, a gente já tem um L. Aí ele fala também o quê? Que o ângulo, esse ângulo aqui A, é congruente. Ops, deixa eu tirar essa reguinha daqui. É congruente a esse ângulo B aqui. Então, a gente já tem um A. Agora, eu preciso de um outro termo. Eu preciso... Ops, vou apagar aqui que ficou muito grosso aqui. Vou colocar fininho, ó. Esse ângulo A é congruente a esse ângulo B aqui. Então, a gente já tem um lado vermelho e nós já temos um ângulo que está de amarelo. Falta, nós precisamos de um terceiro elemento. Aí esse daí seria tipo um lado angulado também? Depende do terceiro elemento. Se o terceiro elemento for um outro ângulo, fica ângulo, lado, ângulo. Se o terceiro elemento for um lado, fica lado, ângulo, lado.
Ah, e se for um ângulo oposto? Aí fica lado, ângulo, ângulo oposto. Aí eu te pergunto, será que a gente consegue tirar dessa imagem um terceiro elemento que seja congruente para os dois triângulos? Sim, O quê? um lado. Qual lado? O lado DC ou AB? O lado BC? Não, o AB. O AB. Por que que eu afirmo que esse lado aqui ele tem que ser congruente a quem? Ao DC. Ao DC. Por que que você afirma isso? Ah, agora eu já não sei. Olha só, não é esse lado, é esse aqui, ó, Eduarda. Como assim? Ué, professora, como assim? O lado BD, ele não é o mesmo lado para os dois triângulos? Sim, Ele não é um lado do triângulo ABD e também não é um lado do triângulo CBD? sim. Então, significa que esse lado BD aqui, ó, ele é o quê? Ele é o terceiro lado congruente. Ele é o terceiro elemento. Por quê? Porque ele é um lado que pertence aos dois triângulos ao mesmo tempo. Ai, Entendeu? você vai me confundir muito. Sim, entendi. Mas eu acho que eu ainda vou confundir. É, porque assim, ó, quando a gente começa o exercício nos garante a congruência de dois elementos, de um lado e um ângulo, para cada triângulo. Aí a gente precisa de um terceiro elemento. Você sugeriu esses aqui, né? Você sugeriu o AB e o DC. Você só poderia utilizar ele se tivesse afirmado que isso aqui era um paralelogramo. Se tivesse afirmado que o quadrilátero ABCD fosse um paralelogramo, você poderia falar que AB é congruente a DC. Aí você poderia utilizar. Como ele Ah, não tá. afirmou, tá, que ali é um paralelogramo, então você vai olhar. Bom, eu tenho aqui, igual eu disse, o que é congruente aos dois triângulos ao mesmo tempo? É o lado. Ops, ficou muito grossa essa canetinha. É o lado BD, tá? Por quê? Porque ele é um lado do triângulo à esquerda e um lado do triângulo à direita. Aí eu vou ter que caso de congruência? Eu vou ter o caso lado, ângulo, lado. Ok? Ok. Ó, se eu pegar aqui, ó. Vou pintar aqui só mais essa imagem. Ó, essa imagem. Então, ele fala assim, ó. Ele quer que a gente prove o triângulo CAD. Então, o triângulo CAD está aqui, né? CAD. Então, ele quer que a gente prove que o triângulo CAD, tá? É o quê? É congruente ao triângulo CBD. CBD. Esse triângulo aqui. Aí, o que que ele afirma? Ele afirma um
desenho me dá que o ângulo C é congruente ao ângulo D e que o ângulo reto aqui é congruente a esse ângulo reto. Então, ele me deu a informação de dois ângulos. Bom, para nós termos um caso de semelhança, a gente precisa ter um terceiro elemento, que envolve dois ângulos. Ou é o caso lado, ângulo, ângulo oposto, ou é o caso ângulo, lado, ângulo. Os outros dois não me servem, porque o outro é lado, 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 não envolve ângulo, e o outro é lado, ângulo, lado. Envolve só um ângulo. Então, ele também não me serve. Vai me servir aqui um desses dois casos. Aí eu vou voltar no meu desenho. Tá? Bom, eu tenho a informação de dois ângulos. Eu consigo mais algum outro elemento que seja congruente? Consegue. Qual? Calma, eu acho. Deixa eu... Não, não consigo ver. Não consegue? Olha só, o triângulo É o cardinal do lado? do lado CD. Isso. Concorda que esse lado CD aqui, ó, ele pertence aos dois triângulos ao mesmo tempo? Sim. Então, eu tenho um lado aqui, ó, entre os dois ângulos. Então, fica o ângulo C, o lado CD e o ângulo reto, e do outro lado, o ângulo D, o lado CD e o ângulo reto. Então, esses dois triângulos, eles serão semelhantes pelo caso ângulo lado ângulo. Ok? Ok. Então, olha só, Eduarda. Aí a nossa aulinha, a nossa aula termina